Bom dia, juvenis, paz e graça. Espero que vocês tenham passado essa semana bem. Estamos neste domingo para mais uma lição. Estarei ministrando a lição de número 6 nesta manhã com vocês. Desde já eu peço que vocês estejam com as suas Bíblias em mãos, revista, lição de número 6. Tem como título A Crucificação de Jesus, lição de número 6. Antes de começar a lição, eu quero orar com vocês neste momento, não só com você, juvenil, mas com você que está conhecendo neste momento o nosso canal, a nossa igreja, você que já está nos acompanhando há algum tempo, sinta-se à vontade para estar acompanhando a aula conosco neste domingo. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nosso meio, ó Deus. Te damos graças pelas tuas bênçãos, ó Deus, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem feito, ó Pai, e ainda há de fazer, ó Pai, no meio do teu povo. Por até que o Senhor tenha nos sustentado, ó Pai, ter nos guardado, ter nos proporcionado esse momento maravilhoso diante da Tua presença. Deus, que a Sua palavra, Senhor, lida, Senhor, exposta, ó Pai, nesta manhã, encontre livre acesso em nossos corações, que nós possamos ser edificados, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Fica conosco, fala conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus amados, como é de costume, nós estaremos fazendo a leitura do nosso texto áureo, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, verso 5. Isaías, capítulo 53, verso 5. Peço que você me acompanhe da sua casa, do seu serviço, seja onde você estiver, com a sua revista. Leia comigo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ler mais uma vez? Mas ele foi ferido por nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Como é de costume, os irmãos já sabem, nós temos pelo menos 3 objetivos que nós iremos trabalhar no decorrer dessa lição. E eu quero mencionar estes objetivos. Por favor, acompanhe comigo com a sua revista. O primeiro objetivo, você que, por favor, se estiver com uma caneta ou um lápis em mão, por favor, grife comigo, é descrever a semana da crucificação. O nosso primeiro objetivo é descrever a semana da crucificação. Esse primeiro objetivo, é nos mostrar, basicamente, os ocorridos que aconteceram naquela semana. Todos os pontos que foram trabalhados, que foram falados, todo o acontecimento por trás da semana da crucificação. Descrever os acontecimentos. Segundo objetivo é explicar o porquê de Cristo ser o Cordeiro de Deus. Esse nosso segundo objetivo é explicar de porquê Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus em vários pontos da Bíblia Sagrada. Na aula passada nós trabalhamos um pouco sobre isso, não sei se vocês se recordam. E para nós entendermos de o porquê que Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus, nós devemos entender, nem que seja de maneira básica, o papel do Cordeiro na antiga aliança. Se nós não conseguirmos entender, se nós não soubermos do papel do Cordeiro na antiga aliança, nós não conseguiremos entender com muita clareza do porquê que Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus. Por isso que é crucial nós entendermos o papel do Cordeiro na antiga aliança. Primeiro ponto, o Cordeiro ele era usado como sacrifício, como oferta a Deus para os pecados
daquelas pessoas que tinham cometido algum tipo de pecado. Se nós observarmos em Levítico capítulo 5, do verso 5 ao 6, nós podemos ter uma noção das utilidades do cordeiro na antiga aliança. Acompanhe comigo, o terceiro objetivo é propor aos alunos um compromisso com a mensagem da cruz. Nosso terceiro objetivo é propor a vocês, alunos, e a mim também, professor, o nosso compromisso com a mensagem da cruz. Ou seja, até o final dessa lição, eu quero propor a vocês que nós faremos um compromisso aqui, não um compromisso simplesmente de boca, não, pelo contrário, mas um compromisso com frutos, né, com atos, de nós nos firmarmos no compromisso de nós estarmos engajados a levar a mensagem da cruz ao mundo. Amém, meus irmãos? E isso é algo que nós precisamos ter em nossos corações, esse compromisso. Esse ponto, ele me chamou muita atenção porque é algo que nós temos falhado muito. Nós, como crentes, nós temos falhado muito neste terceiro objetivo, que é levar a mensagem da cruz, que é anunciar o evangelho, anunciar as boas novas. Por isso que eu quero com você firmar esse compromisso de nós levarmos a mensagem da cruz, para que o evangelho de Cristo avance. Vamos à leitura bíblica em classe? Por favor, acompanhe comigo. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao verso 46. Você que não tem a revista, pode acompanhar na Bíblia. Diz assim, acompanhe comigo. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E já era a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Faremos leitura aqui da introdução e logo em sequência nós estaremos fazendo a leitura do nosso primeiro tópico. Introdução. Você já parou para pensar o que representa a última semana de vida de alguém? De alguém que sabe o dia e a hora em que irei morrer? Quais palavras seriam ditas nos últimos agonizantes minutos de sua vida? Jesus viveu essa realidade. Você sabe qual foi a postura dele frente a esse desafio? O conteúdo das últimas palavras do Mestre, já envolto em um grande sofrimento, nos revela todo o amor que só pode ser encontrado em nosso amado Senhor. Primeiro tópico, Semana da Crucificação. Como você reagiria se soubesse que tem apenas mais 5 dias de vida? Provavelmente seria dias de forte carga emocional e de muita ansiedade. Alguns aproveitariam para curtir e fazer tudo que ainda não havia feito.
talvez até grandes dívidas, outros entrariam em tal desespero que provavelmente só fariam coisas sem sentido. Jesus fez diferente, continuou focado em seu ministério, ensinando, como está em Mateus capítulo 26, do 26 ao 29, curando, servindo, orando e promovendo a comunhão entre as pessoas. A postura que Cristo teve durante a sua última semana antes da crucificação nos dá a nítida clareza da disposição em cumprir o propósito de ser o Cordeiro de Deus. No domingo teve seus pés ungidos em Betânia, na segunda protagonizou a entrada triunfal em Jerusalém e saudado pela multidão. Também promoveu a purificação no templo, expulsando aqueles que desrespeitavam a casa de Deus, e ainda amaldiçoou a figueira estéril. E assim seguiram os seus dias até o Getsêmani, quando foi beijado por Judas. Meus queridos, algumas lições que nós podemos tirar, olhando para as últimas semanas de Cristo antes de ele ser crucificado. Primeiro ponto, nós vemos que Cristo estava engajado no seu propósito. Nós vemos o engajamento do Mestre em cumprir o propósito do Pai. Segundo ponto, nós vemos que mesmo com a pressão, com o abandono, com o que ele sabia que iria acontecer, com todo o seu sofrimento, com toda a sua angústia, o Mestre estava focado em cumprir o propósito do Pai, em cumprir a sua missão. Mesmo com tudo isso, ele se manteve firme em sua missão, em cumprir com perfeição para a glória de Deus, para aquilo que ele foi chamado. Cristo, meus queridos, foi o nosso maior exemplo. E eu te pergunto, como você tem vivido na sua caminhada cristã? Como você tem se portado diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provações? Você tem buscado cumprir a missão de Deus? A missão que Ele designou para a sua vida? Quais têm sido as suas prioridades? Não foi só uma semana de luta, de prova que Jesus venceu, mas foi toda uma vida, foi todo um ministério, foram anos de perfeição, anos focado, engajado em cumprir o propósito do Pai. E como você tem vivido? E como você tem se portado na sua vida, na sua caminhada? Eu quero te convidar a refletir nisso, a você seguir os mesmos passos de Cristo, a você estar engajado no propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você pode olhar para Jesus e falar, não, mas Jesus Cristo também era Deus, sim. Mas ele era homem como eu e como você. Ele também sofreu as mesmas tentações, as mesmas provações, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades. E isso não é desculpa para nós ficarmos da maneira que nós estamos, ou nós ficarmos de qualquer maneira andando a nosso bel prazer. Pelo contrário, Cristo ele foi nosso maior exemplo como homem, que venceu todas as adversidades, todas as lutas, todas as provações, e mesmo na sua última semana de crucificação, estava engajado, estava focado em cumprir o propósito que Deus havia designado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer a leitura em 1 Pedro capítulo 2, do verso 21 ao verso 24 para a nossa meditação. Diz assim: porque para isso somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Ele foi o nosso maior exemplo, juvenis. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Siga comigo, tópico de número 2,
as últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Jesus agora vivia o seu momento de maior dor. Lá estava ele pregado na cruz. O que as últimas palavras de alguém que está vivendo a agonia da morte pode expressar? Com certeza uma profunda sinceridade e urgência de compartilhar as convicções mais vividas da sua existência. Com Cristo não foi diferente. O Mestre se dirigiu a várias pessoas com palavras vivas e abriu seu coração. Eu quero que você grife essas palavras aqui neste momento. As filhas de Jerusalém, um importante chamado à intercessão. Jesus disse: chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. A sua mãe mostrou a convicção do seu chamado e o seu amor pela mulher que o trouxe ao mundo. Aos malfeitores que estavam pendurados ao seu lado, um reforço do seu propósito de vida, a salvação de todos os que crerem. Aos executores da pena, a compaixão e a libertação do perdão. As palavras de Jesus nos provocam uma profunda reflexão. Quais são as nossas convicções mais pétreas? No momento de bonança e no caos, na alegria e na tristeza, as palavras que brotam dos nossos corações revelam um verdadeiro seguidor de Cristo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E algo que me chama a atenção e deve nos nortear, e deve te nortear, é como o Mestre se porta no momento mais difícil da sua vida, no momento de maior luta, de maior agonia. Ele não murmura, o Mestre ele não reclama, ele não se desespera, ele não abandona a sua missão. Antes ele se dirige às pessoas que ali estavam com palavras de conforto, de esperança e principalmente de salvação. Trazendo para o nosso tempo, como nós enfrentamos os momentos de agonia em nossas vidas, como nos portamos diante das dificuldades. Cristo nos chama a ser como Ele e a fazer a diferença em nosso tempo. Há algo que eu tenho falado todas as aulas com vocês juvenis, é que nós devemos fazer a diferença em nosso tempo. Nós que temos vigor, que somos jovens, que teoricamente temos um futuro pela frente, nós devemos fazer a diferença em nosso tempo, neste momento. Não buscar adquirir bens materiais, ainda que nós possamos ter bens materiais, mas esse não deve ser o nosso foco, não. Pelo contrário, nós devemos fazer a diferença. E essa é a diferença que nós podemos ver no meio dos servos de Deus diante das dificuldades. O ímpio, quando ele está no meio das dificuldades, das provações, das lutas, ele murmura, ele se desespera, ele foge. Mas nós que somos filhos de Deus, que temos a convicção do nosso chamado, ao olharmos para Cristo, nele nós encontramos a motivação necessária para prosseguir, assim como Cristo prosseguiu em seu propósito. Neste momento, eu te chamo a refletir nestas palavras, a você fazer uma reflexão da sua vida, de como você tem se portado, e a aplicar todo o exemplo que Cristo nos deixou, para que nós possamos prosseguir de maneira santa, a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, não visando carro, não visando casa, não visando bens materiais, ainda que Deus possa nos dar essas coisas, mas visando unicamente cumprir o propósito de Deus.
pregar o evangelho de Cristo. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa possa ser uma realidade em nossas vidas, em minha vida, em sua vida, juvenil. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, pelas suas pisaduras fomos sarados. Provavelmente o texto mais conhecido do Antigo Testamento, que anuncia o sacrifício de Cristo, é deixado pelo profeta Isaías. As palavras do profeta são um bálsamo para os que sofrem. Fomos sarados. O texto-chave aqui que o escritor nos deixa é em Isaías 53. Não há mais nada que nos condene. Somos nova criatura. Cristo é o Cordeiro que foi morto, para que todos nós pudéssemos ser, em definitivo, absolvidos do pecado e da culpa, como a morte do Mestre amado na cruz. A redenção da humanidade se tornou uma realidade perpétua, bastando aos homens apenas aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus amados, aqui nós podemos ver aquilo que tratamos no início da lição, no nosso terceiro objetivo. Desculpa, meus irmãos, nesse tópico nós podemos ver como o sacrifício de Cristo foi tão importante para nós. E quando lemos Isaías 53, nós podemos ver que Cristo nos substituiu. Por isso que nós falamos que a morte de Cristo foi vicária, substitutiva. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Cristo pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. Aí está o porquê de ele ser chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro ele era usado como expiação para o pecado do povo. E Deus envia seu Filho, seu único Filho, como Cordeiro, para expiar o meu e o seu pecado. Ele me substituiu, ele te substituiu. Este é o amor de Deus para conosco, em enviar o seu Filho para padecer morte de cruz em meu e em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos reconciliou a Deus, e nós devemos glorificar a esse Deus maravilhoso, que nos reconciliou ao Pai. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos lavou, que nos limpou, que nos deu salvação. Essa é uma realidade, meus queridos. É algo poderoso, é uma dádiva que nós temos e que nós precisamos preservar, e que você precisa preservar. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto e último tópico. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Talvez esse seja um dos hinos mais conhecidos da harpa cristã, que é o hino 291. Talvez pela forte letra que o compõe, um verdadeiro chamado a proclamar a obra de Cristo e o seu sacrifício que nos trouxe a paz. A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciado por Cristo no momento da sua ascensão aos céus. Se amamos a mensagem da cruz e somos gratos a Jesus pelo sacrifício que Ele nos trouxe, é necessário assumir o desafio de anunciar o Evangelho a toda a criatura. Grife, por favor, esse final. É necessário assumir o desafio de anunciar o Evangelho a toda criatura. Meus amados, aqui nós podemos ver aquilo que nós tratamos no início da lição, no tópico 3, que é o nosso compromisso
de pregar as boas novas, de pregar a mensagem da cruz. O título desse quarto tópico é: Sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu quero fazer essa pergunta para você e para mim nesta manhã. Será que de fato eu e você amamos a mensagem da cruz? Será que esse título é realidade para nós? Ou será que nós estamos sendo negligentes em não anunciar as boas novas de Cristo? Eu quero fazer uma pergunta a você neste momento, e eu quero que você reflita e responda para você mesmo, em seu particular, em seu íntimo. Há quanto tempo que você não sai, que você não bota no seu coração e não sai e fala bem assim: hoje eu vou pregar a mensagem da cruz. Hoje eu vou anunciar as boas novas. Hoje eu vou sair para evangelizar, para anunciar o evangelho de Cristo. O evangelho que traz salvação, transformação, libertação. Há quanto tempo que você não põe este propósito em seu coração? Responda para você mesmo neste momento. Reflita com você. Porque ao preparar essa lição, eu refleti nestas palavras. E eu confesso que eu fiquei muito envergonhado de mim mesmo. Porque se tem uma coisa que nós negligenciamos, é pregar as boas novas de Cristo. Nós falamos de um Deus que salva, de um Deus que é poderoso, de um Deus que cura, mas quando é para difundir o Evangelho, quando é para pregar, para levar a mensagem aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de escola, aos nossos familiares, aqueles que nos cercam, nós falhamos. Nós ficamos indiferentes. Nós ficamos calados. Como nós podemos falar que nós amamos a mensagem da cruz se nós não difundimos ela? Essa é uma de nossa missão aqui na terra. Pregar a mensagem da cruz. Pregar o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se isso não tem sido realidade em nossas vidas, nós devemos fazer uma reflexão e buscar em Cristo mudar, acertar tudo isso em nossas vidas. Te convido a refletir, juvenil, nestas palavras. Eu quero concluir esta lição com o último tópico conclusão. Diz assim: na semana da crucificação, Cristo nos permitiu perceber quais eram as suas prioridades. Mesmo tendo pela frente tamanha dor, Ele optou por continuar amando, ensinando, curando e anunciando as boas novas. Ao ser pendurado na cruz, o Mestre continuou nos impactando com as suas palavras. O que fica então é a alegria em sermos novas criaturas mediante o novo nascimento que acontece a partir do momento em que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Vamos anunciar isso ao mundo? Vamos firmar esse compromisso, juvenis, de pregar a palavra de Deus? Eu quero que você agora lembre daquele seu colega de escola, que não é crente em Cristo Jesus,
do seu parente, do seu colega de trabalho, e você neste momento firme o compromisso de pregar o Evangelho de Cristo a estes, aos que te cercam, a fazer a diferença em seu tempo, a não desanimar diante das adversidades, das provações, das lutas que nos rodeiam, a olhar para Cristo como seu exemplo, e aplicar os seus ensinamentos em sua vida. Eu te convido neste momento a firmar esse compromisso, nesta hora. E que o Senhor venha te fortalecer nesta manhã, para que em Cristo você venha prosseguir, venha se fortalecer, venha permanecer na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Eu espero que esta aula tenha falado ao seu coração, que nós possamos ser mais crentes, ser mais santos e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Aleluias. Ore comigo nesta hora. Deus, eu te dou graças por tudo, ó Pai, por essa aula, ó Pai, maravilhosa, porque a sua palavra, ó Pai, foi ministrada em nossos corações. Pai, que esse compromisso, ó Pai, venha ficar, ó Pai, firmado em nossos corações, ó Pai, neste momento, nesta manhã, que nós possamos pregar, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Pai, como pede, ó Pai, a sua palavra. Sim, Deus, fortaleça-nos, ó Pai. Fortaleça os teus filhos, fortaleça, ó Pai, os juvenis. Sustenta, ó Pai, essa sala, ó Pai, sustenta essa turma. Fortaleça aqueles que estão, ó Pai, nos assistindo nesta manhã, ó Pai. E que a tua graça, ó Pai, o teu amor, ó Pai, guarde, Senhor, a cada filho teu, neste momento tão difícil, ó Pai, qual o Brasil está vivendo. Assim eu te dou graças em nome do seu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém.